Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje nós vamos falar sobre impulso. Acompanhe aqui comigo. Bem, nessa aula ou nesse vídeo, iremos compreender o conceito de impulso como produto da força e do instante de tempo em que ela é aplicada. E também vamos aprender a calcular o impulso através da força e do tempo de execução. Beleza? Antes da gente começar a falar sobre impulso, nós vamos ter que redefinir algumas coisinhas aqui, relembrar alguns conceitos importantes. A primeira deles é a questão da quantidade de movimento, ou também conhecido como momento linear, que é uma grandeza vetorial determinada pelo produto entre a massa e a velocidade, certo? Vejam que esse momento linear, ele tem a mesma direção e o sentido do vetor velocidade, ou seja, quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza vetorial, beleza? Bem, vamos lá um pouquinho. Para poder representar isso, eu vou fazer com vocês aqui uma atividade mão na massa, certo? Uma pequena experiência muito simples, certo? Que vai utilizar bolas e você, quem sabe, uma certa altura aí, ok? Essa atividade, ela foi idealizada por Dominiciano Marques, certo? E ele se encontra nessa atividade, nesse link aqui que está nesse slide, certo? Bem, para realizar esse experimento, necessitaremos de uma bola de tênis, uma bola de ping-pong e uma bola de futebol ou basquete. É interessante que a atividade seja realizada no primeiro e no segundo andar de sua escola ou casa. Caso não seja possível, faça uso de uma escada para ficar um nível mais alto em relação ao solo. Então vejam, vocês vão precisar necessariamente de 3 bolas, certo? Uma bola tamanho pequeno, um ping-pong, outra de tênis, tamanho intermediário, e uma outra bola um pouquinho maior, seja de futebol ou basquete, certo? Bem, solte da janela do primeiro andar, nessa ordem, a bola de ping-pong, depois a bola de tênis e depois a bola de basquete. A pessoa que ficar no térreo tenta segurar cada uma dessas bolas. Veja que o movimento é realizado pelas mãos após o impacto de cada uma dessas bolas. Ou seja, para você poder realizar esse experimento, você vai precisar de uma outra pessoa junto contigo e você irá soltar, né? Ou você pede para essa pessoa soltar essas 3 bolas nessa ordem que foi colocada, que é o ping-pong, a tênis e depois a de basquete ou futebol, certo? E o importante é que você observe isso. Lembre-se que física representa observação também. Para segurar essas bolas, qual delas era preciso mais força? E aí? Vamos lá. Repita essa operação, mas agora do segundo andar ou de uma altura maior que em relação à primeira. Solte as bolas na mesma ordem. E aí fica essa questão. O que houve de diferente na primeira e segunda situação do experimento? E aí? O que houve de diferente comparado? Eu tenho certeza que você aí já deve ter visto, já deve ter imaginado essa situação, certo? Bem, agora é com você, né? Vamos fazer com a nossa primeira experiência, aquela pergunta que a gente falou. Para segurar as bolas, qual delas era preciso mais força? E na segunda experiência, ou seja, na segunda demonstração, o que houve de diferente na primeira e na segunda situação do experimento? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente volta para poder discutir essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram fazer o experimento? Conseguiram imaginar o que aconteceria? Bem, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse experimento, a gente tem que lembrar desse conceito de quantidade de movimento. Lembre-se que a quantidade de movimento ele depende da massa e da velocidade. Então pensem comigo,
mantendo, por exemplo, a mesma altura, será que eu consigo manter a mesma velocidade final de queda? Lembrando que os objetos eles estão em queda livre? Será que se eu comparar as bolas, qual é a grandeza que varia entre elas na primeira situação e qual é a grandeza que varia entre elas na segunda situação? Com essas informações, eu quero que vocês, nesse momento, discuta com o professor, certo? O resultado obtido, essa força que vocês sentiram e tente relacionar com a questão da quantidade de movimento. Beleza? Então vamos lá. Queridos, bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor, nós vamos falar um pouquinho sobre força, certo? A força ela é uma ação capaz de alterar a velocidade de um corpo ou deformá-lo. Como vocês estão vendo aqui nas figurinhas do slide, você tem aqui a questão do guri puxando aqui um caixote, né? Um veículo, por exemplo, que sofreu um choque em um poste, ele acabou se deformando. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre um corpo. Ou seja, um objeto, um corpo, um ponto material, seja o que for, ele tem, na verdade, ele pode ser submetido a várias forças. E através de uma soma vetorial, certo? Que nós vamos discutir em momentos posteriores, você pode achar aquilo que a gente chama de força resultante. Ou seja, a força resultante ela é a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o corpo. Ou seja, ela vai ter uma direção e sentido. É mais ou menos como você imaginar um cabo de guerra, certo? Um cabo de guerra em que, nessa parte do cabo de guerra, você vai perceber que vai ter uma soma vetorial envolvida, ou seja, um está puxando de um lado, outro puxando do outro, e a tendência do deslocamento, né, é conforme a combinação dessas forças. Tente fazer um cabo de guerra, por exemplo, com 3 pessoas, certo? Você vai perceber que tem a ver com ângulo também, e assim por diante, certo? Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente sobre isso. Bem, o que é o impulso de uma força, então? O impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto da força média aplicada sobre um corpo pelo intervalo de tempo. Ou seja, nós acabamos de falar que força é algo que altera o movimento de um corpo. Ou seja, se altera o movimento de um corpo, está alterando a quantidade de movimento, certo? E quando a gente está falando de quantidade de movimento, existe uma grandeza que é própria do corpo, que seria uma propriedade intrínseca do corpo, que é a própria massa, e a velocidade que está relacionado com o referencial, aquela coisa toda aí que a gente viu em momentos posteriores, certo? Então a gente pode definir que impulso ele é igual a força média vezes o intervalo de tempo envolvido, certo? E aí tem uma coisa interessante, as unidades envolvidas aqui normalmente são unidades do Sistema Internacional de Medida. Então você tem aqui que o impulso é Newton por segundo. Por quê? Porque força é medida em Newton e o tempo em segundo. A força é medida em Newton e o intervalo de tempo em segundos. Ok? Então o impulso, como a gente fala, certo? Aquela coisa de empurrar um objeto, deslocar um objeto, segurar um objeto, ele está relacionado realmente com a força. Então vocês podem perceber que realmente tem alguma coisinha a ver com a ideia de impulso do cotidiano de modo cultural, certo? Bem, importante, né? A unidade de impulso é Newton por segundo, como a gente conversou. Lembrando que a força deve estar em newtons e o tempo em segundos. Também podemos escrever a unidade de impulso como quilograma por metro por segundo, certo? Então, por que quilograma por metro por segundo, né? Porque se eu falei para vocês que o impulso está relacionado com a quantidade de movimento, certo? Então, a gente vai perceber ao longo do tempo aí que o impulso tem uma relação com essa quantidade de movimento e a gente vai perceber que elas têm praticamente as mesmas unidades, ok? Como está aqui no gifzinho, né? O cara deu um impulso um pouquinho demais, sua quantidade de movimento foi um pouquinho longe demais, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Então, para a gente ver como é que vocês estão aí, eu vou fazer um quiz com vocês. O impulso de um corpo o impulso de um corpo é capaz de mudar qual das grandezas listadas a seguir? Item A, a massa, item B, a velocidade ou item C, a temperatura? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso, daqui a pouco a gente volta a discutir.
E aí, meu querido, conseguiu resolver esse negócio? Ah, se vocês erraram aí, olha, temos que rever algumas coisas, meus queridos. Vejam, o impulso está relacionado com qual grandeza física? Querido, a velocidade, certo? Veja que interessante. A massa é uma propriedade intrínseca, como também a velocidade, ou seja, é uma coisa dele, certo? Está relacionado com a inércia, no caso da massa, né? A temperatura está relacionada com a energia térmica, tal, que é uma coisa que não tem nada a ver com a questão do impulso. Ou seja, o impulso, ele é capaz de modificar a velocidade de um corpo. E a pergunta é, por quê? Por que o impulso muda a questão da velocidade? Bem, pense comigo aqui, ó. Aqui fiz um negócio bem legal. Bem, por quê? Porque a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, como a gente já viu, certo? Então, essa é a primeira observação. Segundo, a força é uma grandeza que é capaz de mudar a velocidade. Ou seja, se o impulso está relacionado com a força e a força muda a velocidade e a velocidade está relacionada com a quantidade de movimento, certo? E lembrando que o impulso ele é o produto da força média para o intervalo de tempo, então o que a gente pode concluir? Que o impulso também pode ser entendido como uma mudança na quantidade de movimento de um corpo. Então, com essa linha de raciocínio, a gente percebe que sim, a quantidade de movimento ou impulso, ele modifica a quantidade de movimento de um objeto. E lembrando que a quantidade de movimento é massa por velocidade. Beleza? Vamos lá. Para ver se vocês estão bala nesse exercício aqui, nessa matéria, nós vamos fazer 2 exercícios a partir de agora, certo? O primeiro exercício, ele diz o seguinte: a força média aplicada por um jogador sobre uma bola de vôlei é de 300 Newton em intervalo de tempo muito curto, de 0,012 segundos. Lá pergunta, nessa situação, o impulso sobre a bola é, item A, 1,8 Newton por segundo, item B, 3,6 Newton por segundo, item C, 8 Newton por segundo, ou alternativa D, 15 Newton por segundo. Eu vou dar um tempo para vocês poderem resolver isso, certo? E daqui a pouco a gente volta para poder discutir essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Cara, eu vou dar uma dica para vocês aqui. É uma dica que vale, na verdade, para a vida. Se você perguntar para qualquer advogado, você vai perceber que durante um processo que vai ser analisado por um juiz, normalmente o juiz pede para sanear o processo. Palavra bonita, né? Sanear o processo. O que é isso? É organizar o processo, ver aquilo que é importante, certo? E a partir daquilo tomar as devidas decisões, certo? Então assim, nós vamos fazer a mesma coisa. Veja, física também é feita dessa forma, sanear as informações que nós temos ali, ou seja, ver aquilo que é pertinente para a resolução do problema, certo? E eu vou fazer isso agora com vocês aqui. Seguinte, se você for olhar, nós temos a força média, que está nessa informação aqui, perto da palavra vôlei, que é 300 Newton. Eu também tenho aqui a questão do intervalo de tempo, que é 0,12, como se encontra aqui no final, no início da terceira linha, certo? Ou seja, com essas duas informações, ele me pede um impulso que a gente quer calcular. Bem, o que acontece? Como eu tenho a grandeza, força e o intervalo de tempo, é só eu pegar a equaçãozinha lá que a gente aprendeu, que impulso é igual a força média vezes o intervalo de tempo, certo? Eu não estou trabalhando aqui em vetores, estou trabalhando em módulo, correto? Bem, fazendo a substituição dos dados, nós temos aqui que impulso é igual a 300 vezes 0,012 e, incrivelmente, essa multiplicação vai dar um número menor que os números que a gente tem ali, Então, perceba que deu um número menor que 300, certo? Por que isso, meus queridos? É coisa da matemática. A gente sabe que quando se multiplica por um número decimal, a tendência do resultado é ficar menor, não ficar maior, Como a gente trabalha com números não decimais, certo? Então, a tendência é essa mesmo. Ou seja, o impulso ofertado aqui, se você multiplicar 300 por 0,12, fazendo todas aquelas vírgulas, aquelas coisas que tem que ser feita, é 3,6 Newton por segundo, ou seja, a alternativa B. Tranquilidade? De boa? Conseguiu fazer isso? Conseguiu anotar, meus queridos? Eu quero ver se você vai resolver o exercício 2 agora. Vamos lá. Uma bola de futebol, em uma cobrança de penalidade máxima, o famoso penalty, tem aplicado sobre si uma força de 900 Newton, com intervalo de tempo de 0,2 segundos, ou seja, conforme a chutada do lado do jogador, esse tempo de contato com a bola durou uma coisinha de nada, uma titicazinha, que seria de 0,012 segundos. 0,02 segundos, melhor dizendo. E a pergunta é, o impulso dessa força sobre a bola item A, 18 Newton por segundo, item B, 9 Newton por segundo, item C, 4,5 Newton por segundo, ou alternativa D, 27 Newton por segundo. Eu vou dar um tempo para vocês poderem discutir isso e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Cara, se você pegou, resolveu o primeiro exercício, prestou bem atenção, o segundo vai ser, ó, faixa. Olha aqui, ó, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que eu falei para vocês, saneia a questão. A força média é 900 Newton. O intervalo de tempo, 0,02 segundos, certo? Se você for aplicar a formulazinha lá que a gente já sabe, que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, ou seja, I igual F vezes ΔT. Substitui os valores, ou seja, I é igual a 900 vezes 0,02 e esse resultado será 18 Newton por segundo, certo? Tome cuidado lá com as casinhas, com as vírgulas, e não esqueça dos zeros, certo? 0,2 é diferente de 0,02, tranquilo? Beleza, meus queridos? Bem, nesse vídeo falamos sobre conceituamos a grandeza física de força. Nós falamos que força é uma grandeza capaz de variar a quantidade de, melhor dizendo, capaz de variar a velocidade, ou seja, modo, direção e sentido. E o impulso é a propriedade da força média pelo intervalo de tempo da aplicação desta força. Espero que vocês tenham gostado e até mais!